Hoje nós vamos conversar com o Dr. Alexandre Ferreira sobre um assunto que vem arrastando ao longo dos anos, Alexandre, que é uma questão sobre a propaganda, sobre o código de ética, as questões essas que ao longo do tempo e com o avanço da tecnologia a gente percebeu que elas são conflitantes e a OAB não podia ficar inerte a essa questão. Primeiramente é um prazer tê-lo aqui. Bem, eu que agradeço o convite, Serginho. Realmente é uma questão que ela veio se acendendo, né, durante esse tempo com a evolução tecnológica de todas as áreas, né? A tecnologia invadiu todas as áreas da humanidade, digamos assim. E por óbvio que a OAB ela não podia ficar inerte com relação a isso e não acompanhar toda essa evolução. E a pandemia ela acelerou bastante essa questão da tecnologia frente aos profissionais da advocacia, que acabaram por serem obrigados a utilizar cada vez mais as ferramentas para o seu dia a dia, né? E com isso foi feito esse provimento e aprovado pelo Conselho Federal. É que tem que imaginar que historicamente a profissão do advogado houve uma mutação quando nós iniciamos a nossa carreira e os outros antigos. Era uma profissão peculiar, então não poderia haver naquele momento, até porque eram poucos advogados e não poderia ali haver esse conflito, onde você estava expondo a sua profissão, que é uma profissão realmente, nós operadores do direito, somos ali os guardiões ali da sociedade, então outrora era um momento distinto. Como você bem colocou, hoje tudo mudou, né? Exatamente. E por mais que tenha dado essa abertura, né, a OAB tenha dado essa abertura através do provimento, ela não descaracteriza essa seriedade da profissão do advogado, né? Para também não deixar a coisa muito pueril, muito vulgar. Então, de uma forma mais coerente, ela dá uma abertura melhor para a utilização de ferramentas pelo advogado, como o chatbot, o WhatsApp, o Google Ads, mas, ao mesmo tempo, ela não permite uma coisa muito exploratória disso. Não é que se deixou em aberto todo tipo de publicidade na advocacia, não. Existe agora, por exemplo, o que a gente chama de impulsionamento de publicação no Instagram, em que você pode, vamos supor, acreditar algo para que a sua informação chegue a um número maior de pessoas e não somente aos seus seguidores. Isso antes não existia. De qualquer forma, o nosso Código de Ética, no artigo 40, ele ainda prevê todas as categorias de marketing necessárias, mesmo com toda essa abertura do provimento. Na verdade, é uma linha tênue, né, que precisa ser respeitado e tanto os profissionais antigos como os novos têm que respeitar para saber qual é o limite, né? Exatamente, porque infelizmente a gente acaba percebendo hoje advogados fazendo dancinhas, TikTok, provando uma ostensividade do tipo de vida que ele leva, com carros, relógios, enfim. E isso aí denigre a nossa imagem, indiretamente denigre, porque aí já acaba exacerbando o limite imposto pelo provimento e, logicamente, é passível de uma reprimenda ética através de um procedimento administrativo. É muito importante a conduta do profissional, porque ele é o espelho da defesa do direito. Então, eu acho que esse limite tem que ser respeitado, né? E houve alguma mudança legislativa nesse sentido? Não, foi especificamente o provimento que ele veio com essa tocada, né, de alterar a forma de publicidade. Realmente, o profissional do direito hoje ele pode utilizar essas ferramentas, como eu já falei, de uma forma gradual, mas ele também ainda tem os fatores impeditivos. O que tem que se ter em mente é que o advogado ele pode informar algo que já é passível de conhecimento ou algo que já está surgindo no mundo do direito, mas ele não pode trazer essa informação como uma característica de marketing. Por exemplo, ele não pode trazer uma informação de um determinado processo como sendo dele e aí avocando as pessoas, venham até o meu escritório, traremos essa forma, ou falando de honorários, ou falando de consultas diretas. Não. A gente sempre tem que ter um caráter informativo disso mesmo nas redes sociais. E você percebe que há advogados, eu não sei como que dentro da ética que se funciona, se há processos contra a própria... Porque é ostensivo em alguns casos, né? Exatamente. Essa linha que você falou, Serginho, é a linha da captação do cliente, a linha de uma informação errada, ela pode trazer prejuízos para dentro da sociedade. Então, a ética ela não age de ofício, a ética ela sempre age provocada.
E realmente, se alguém se sentir incomodado com aquilo, seja a pessoa que foi atrás daquela informação errada, ou a publicidade errada, ou mesmo um outro advogado da própria circunscrição, ele pode avocar a ética dentro da sua subseção da ordem e pedir a abertura de uma representação disciplinar. O Alexandre tem familiaridade com o tema do direito digital e questões da ética, né, que estão interligados hoje. Aliás, o direito digital ele está interligado a todos os campos do direito, né? E nós estamos passando uma fase de transição e a pandemia, no meio do caminho, impulsionou essas questões e, quer dizer, acelerou bastante, né? Nós estamos tateando aí num novo mundo, né? Exatamente. E hoje você vê essa parte tecnológica lá invadir não só a questão da publicidade, como a própria questão processual. Hoje você já vê advogados inserindo QR Codes nas petições, onde dentro desse QR Code já existe um vídeo em que ele não precisa tentar despachar com o juiz, mas ali ele mostra um vídeo sucinto dele, de repente quando ele quer alguma tutela de urgência, você clica e já abre uma ferramenta nesse aspecto. Isso hoje tudo está bem inserido dentro da sociedade, está inserido no nosso dia a dia e a pandemia ela acelerou mesmo essa questão. Não, é muito importante porque penso eu que antigamente, quando o surgimento da advocacia e as questões eram vedadas, de jornal, você colocar alguma sentença positiva ou de algum caso era extremamente vedado e tal. E nós passamos um mundo, um novo mundo, um mundo onde a gente está aprendendo e esse é o momento para disciplinar. Exatamente, se perde muito. Então a característica hoje da publicidade teoricamente, ela continua sendo com aquele regramento severo, vamos falar assim, mas essa abertura que se dá é uma abertura positiva. Basta cada profissional saber usar aquilo que lhe foi dado. Para se tomar muito cuidado, efetivamente, de você não fazer links dentro da tua publicidade que descaracterizem a questão da informação e passa a ter um fundo muito mais de marketing, um fundo muito mais atrativo daquele que é permissivo dentro do nosso ordenamento. E a internet até um pouco tempo atrás, era um mundo desconhecido, um mundo sem limites. E aí é muito importante a gente, talvez no futuro mais próximo, há uma tendência de não expor a advocacia, mas também adequá-la a essas questões. Talvez o marketing possa mudar, mas sempre tendo cuidado, né? Exatamente. E a gente tem que agregar tudo isso à legislação geral de proteção de dados, que ela também já entrou em vigor agora em agosto. Então, na própria informação que o advogado dá, seja nas redes sociais, seja através de um WhatsApp, enfim, a maneira com que ele adequar isso na vida rotineira dele de profissional, ele ainda tem que ter esse outro cuidado para saber se ele não está divulgando nenhum dado que é protegido e que não possa ser levado a público. Nós temos que ter muitos dedos aí, né? Mudou completamente e a informação ela chega rápida, mas ela chega com muita responsabilidade. É o que o advogado tem, o Alexandre bem colocou aqui. Isso é muito importante para o colega advogado entenda quais são os limites, onde você pode ir ou não pode, onde você pode impulsionar a sua carreira sem que ultrapasse mais ou menos por aí, nosso regramento, né? A gente tem que ter sempre esse limite em nossas mentes, até porque nós advogados temos que ter o maior limite dentro de nós, que é nós lidamos com o direito alheio e não com o nosso. Eu quero agradecer a presença do Alexandre aqui, deixando à disposição sempre que ele quiser retornar à casa e também o colega advogado que tem aqui, procure o Alexandre aqui dentro da subseção aqui de Santos, para tirar essas dúvidas, porque são questões muito importantes para que, de antemão, seja preventiva a sua ação, para que também não possa incorrer em erros, e essas questões são sempre delicadas. Obrigado, Alexandre. Obrigado a você, Sérgio, pela oportunidade.